Olá, Paz do Senhor. Meu nome é Romulo Souza e este é mais um vídeo de análises que eu trago aqui para o meu canal, onde toda semana eu analiso os capítulos que têm sido apresentados semanalmente pela novela Gênesis. Eu faço essas análises acerca dos fatos que nela apresentam, por saber que tem muitas pessoas que não são cristãs, né? Ou então que são cristãs, mas que não têm muito conhecimento da Bíblia, e que assistem essa novela e às vezes não sabem diferenciar quando um fato ali apresentado está ou não na Bíblia. E eu começo esse vídeo, né, antes de mais nada, pedindo perdão a todas as pessoas que assistiram o meu vídeo de análises da semana passada, porque semana passada eu dediquei uma parte para falar acerca da Arca de Noé, não é? Falei de muitas coisas acerca da Arca de Noé, acerca de outras civilizações, outros povos que também acreditavam que ocorreu um dilúvio na Terra, falando acerca da bebedeira de Noé, da maldição de Cã, né, da descendência de Cã. Mas teve um momento lá que eu cometi um erro muito amador, cara. Pra você ver, eu faço vídeos de análise analisando os equívocos da novela e eu mesmo cometo um equívoco, né, cara? É assim, cara, é vivendo e aprendendo. No meu vídeo anterior, quando eu fui falar do tamanho da arca, eu falei que a arca tinha 300 metros de comprimento. E foi um erro meu, cara. Foi um erro, não vou me justificar dizendo por que eu cometi um erro tão infantil assim, porque na verdade a arca ela não tinha 300 metros de comprimento, ele tinha 300 côvados de comprimento. Côvados, para quem não sabe, era uma medida usada dos tempos antigos, que era uma medida que ia do cotovelo até a ponta do dedo da mão de um homem. Era assim como era medido antigamente, né? Então, assim, por exemplo, quando você vê a história de Golias, a Bíblia e algumas tradições falam que Golias ele media 6 côvados em um palmo, o que daria, em nossa escala de medida, 2,75 a 3 metros de altura. Sendo assim, a arca de Noé ele não teria 300 metros de comprimento, não, mas teria variando, porque a medida do côvado ela podia variar, ela podia medir de 120 a 150 metros de comprimento. E eu ainda fiz comparativos com o Titanic, para você ver, né, cara? Então foi um erro grotesco que eu cometi no último vídeo, né? Peço perdão, não é? Eu peço perdão porque o motivo pela qual eu faço esses vídeos é para trazer entendimento e conhecimento, e eu mesmo acabei cometendo esse erro. Não vou me justificar, eu errei. Então o que, que eu vou fazer? Futuramente eu vou fazer um vídeo só para falar da Arca de Noé, trazendo análise, curiosidades. E no primeiro comentário fixado aqui embaixo, eu vou colocar aqui o link de um canal, de um vídeo de um homem chamado o professor Adalto Lourenço, que vai falar acerca da Arca de Noé. Ele é um estudioso, é um criacionista, aonde vai te dar mais detalhes acerca da Arca de Noé. Então, de início, peço perdão pela desinformação que eu trouxe. Foi um erro meu e eu quero corrigir o meu erro, cara. E eu termino de. Mas é assim mesmo, cara. Às vezes, na tentativa da gente acertar, a gente acaba errando, né? E como uma vez eu costumo dizer, o valor de um homem não está em não cometer erros, em não errar, e sim reconhecer quando erra e se esforçar para não errar de novo. Então, deixando claro essa minha explicação, né, e o meu pedido de perdão por esse erro, né, vamos analisar o que, que a novela Gênesis nos apresentou essa semana. Bem, essa semana foi nos mostrada a conclusão do arco de Nimrod, não é? Todo mundo viu lá o drama lá do personagem. Ah, que o personagem decidiu construir uma grande torre. Aí veio lá o caso das Semiramis e tudo mais. Então o que, que eu posso falar acerca de Nimrod, né, dessa história? Bem, eles nos apresentaram um Nimrod muito gente boa. Um cara muito
legal, não é, cara? Por quê? Porque quando eu analiso a história de Nimrod na Bíblia, né? Não só na Bíblia, porque a história de Nimrod na Bíblia é bem curtinha, né? Mas existem outros textos falando acerca de Nimrod, não é? Textos sumérios, lendas e fábulas falando acerca desse personagem, né? Ou seja, a história de Nimrod fora da Bíblia, né? Narrado por historiadores como, por exemplo, o historiador Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, que escreveu 2 volumes de um livro contando a história do povo hebreu, que eu posso dizer que é a história mais completa do povo hebreu depois da Bíblia, né? Primeiro vamos analisar o Nimrod da novela Gênesis, né? Esse Nimrod foi muito gente boa, cara. Esse Nimrod foi um cara que até certo ponto até teve o meu respeito, velho. E, cara, tá certo que muitas vezes é um cara orgulhoso, vaidoso, que um idiota que deu o pé na bunda da menina lá dizendo, que eu de não por medo da mãe matar a menina, né? Então, aquele clichê básico de toda novela. Sempre toda novela, sempre tem que ter um romance, cara. Sempre tem que ter um romance de um casal que quer ficar junto, mas tem gente querendo atrapalhar, né? Isso é tão clichê em novela quanto gargalhada de vilão, né? Só pra mostrar o quanto que o vilão era mal. Eu sou mal, então. Ai, ai, ai. E assim, cara, até certo ponto aquele Nimrod até recebeu meu respeito. Por que eu digo isso? Porque você viu que ele era filho de Cush, né? Mesmo tendo um pai bêbado. Você viu que ele brigou com a mãe por ter matado o pai dele, mesmo se tratando de um bêbado, né? O Cush lá. E mesmo Gomer, sendo um cara contrário à construção da Torre de Babel, ele muitas vezes dizendo, não, isso é contra Deus, essas coisas assim, você vê que o Nimrod, ali na novela, ele tinha o respeito e o carinho por Gomer, mesmo o Gomer sendo contra a construção dele. E eu achei isso bacana, cara, né? Fazendo com que a gente perceba que não é porque uma pessoa discorda da gente ou algo, tem uma outra visão acerca de algum assunto, não quer dizer que essa pessoa tem que ser nossa inimiga, né? Então foi uma coisa que eu achei bacana na novela. E o carro da promoção do mercado tá passando aqui perto, né? Um minutinho. Eu tenho sempre que pedir perdão, porque sempre na hora que eu vou, cara, é sempre na hora que eu vou gravar que tudo começa a acontecer, velho. Entendeu? Carro de som que passa, cachorro que late, então eu peço perdão. Então, voltando ao caso de Gomer, a gente viu que o Nimrod ele tinha um carinho pelo primo, mesmo o primo se colocando contra a construção de sua torre. E uma coisa que a gente pode aprender com o personagem Gomer, né? Que é o seguinte, que aquele personagem, mesmo ele não esperou uma revelação de Deus para ver que essa torre desagradava a ele. Não, quando ele viu que os homens iam começar a construir a torre de Babel, ele já se colocou, prontificou a alertar as pessoas. Gente, isso vai dar ruim, isso vai trazer a ira de Deus, isso vai trazer alguma consequência. E é interessante de analisar isso, porque às vezes nós temos o desejo de servir a Deus, né? E a gente acha que para começar a servir a Deus, a gente tem que esperar que Deus se manifeste primeiro. Seja aparecendo numa sarça ardente, ou em um sonho revelatório, ou então numa grande visão que vai aparecer, ou aquela voz dizendo, filho meu, e você diz, eis-me aqui, Senhor. E não, muitas vezes você não precisa esperar uma manifestação de Deus para você fazer a obra de Deus. Não. Sempre que você pode servir a Deus sempre que tiver oportunidade, né? Quando você fala, às vezes você está no ponto de ônibus, aí uma pessoa começa a conversar contigo, aí quando você vê uma brecha, você já fala de Jesus para aquela pessoa, não é? Ou então você tem um desejo de fazer alguma coisa na igreja, como por exemplo, eu quero trabalhar com teatro na minha igreja, por exemplo, eu quero escrever peças de teatro para minha igreja, né? Porque eu já trabalhei com teatro antigamente, interpretando, fazendo peças, e agora eu quero escrever. O que eu faço? Fui lá e conversei com o pastor. Só esperando passar esse negócio da pandemia aí que tem reduzido muito o número de membros dentro dos cultos, que eu vou começar a escrever e a fazer. Aliás, já comecei a escrever.
mas assim, apoio em prática o meu plano de fazer peças na igreja. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você não precisa esperar que Deus se manifeste, né? Você quer servir a Deus, debaixo do discernimento e conhecimento, você já pode ir fazendo a obra do Senhor. Deus, você não precisa que Deus te envie lá para outros cantos para você ser missionário. Você pode ser um missionário na sua rua. E isso é uma coisa que você pode aprender com aquele personagem, não é? Que não esperou que Deus se manifestasse a ele para falar contra a torre. Não, ele apenas viu que isso ia dar ruim e começou a tentar avisar as pessoas. Mas o que eu posso falar acerca do Nimrod, né? Acerca da Semiramis, né? Acerca do Nimrod. Bem, como eu falei, esse Nimrod foi muito gente boa, cara. Foi muito gente boa. E o destino final dele não condiz com a história de Nimrod. Por quê? Semana passada, uma coisa que eu falei é o seguinte, que Nimrod ele pode ser considerado o primeiro anticristo na Bíblia, o primeiro anticristo da história, aliás. Como assim, Roma? Sempre que a gente pensa em anticristo, o que nos vem à cabeça? Ah, aquele personagem misterioso que vai surgir nos últimos dias, né? A marca da besta, né? Aquele, ou então no caso das novelas bíblicas, né? Do Ricardo montando, o Zoe, o te pega Zoe, Benjamin, né? Ô Babo, abre uma garrafa, Babo. Então, aquele anticristo é meio zoeiro, né? Então assim, cara, então sempre que a gente pensa em anticristo, a gente pensa naquele último que apareceu lá no que vai aparecer lá no Apocalipse. Mas na verdade, se você analisar, a Bíblia fala de muitos outros anticristos, né? Que são tipo protótipos, não é? Porque a própria lá em João, é João, né? João que fala que existe o espírito do anticristo, né? Que se opõe a tudo quanto é Deus. E eu falo uma coisa pra você, ó. É toda vilão da Bíblia ou da história que pode ser considerado anticristo? Não. Eu penso o seguinte: para alguém ser considerado um anticristo, seja dentro ou fora da Bíblia, ele tem duas características. Uma, ele odeia o povo de Deus, ele quer destruir o povo de Deus. E nisso a gente pode colocar muitos personagens, como o Faraó, que tentou destruir o povo hebreu, né, na época da saída do Egito. Ramã, da história de Esther, que quis criar uma lei aonde todos os judeus teriam que ser exterminados do Império da Pérsia. Né? Antíoco Epifânio, que é um personagem da história que era contra o povo judeu. Nero, que quis destruir os cristãos, que pôs até fogo em Roma para culpar os cristãos. Hitler, que quis acabar com o povo judeu. Então, nessa característica, podemos considerar os anticristos. Mas também tem uma segunda característica: estes sempre desafiam a Deus, né? Ou seja, não precisa ele, às vezes ele não quer destruir o povo de Deus, mas ele vai desafiar Deus. Mas não é qualquer desafio, não. Este específico, ele sabe quem é Deus, sabe que Deus não é qualquer Deus, não é? O próprio demônio, o próprio Satanás, ele sabe perfeitamente quem Deus é e está sempre o desafiando, não é? Por exemplo, eu consideraria Senaqueribe, aquele personagem lá do livro de Segunda Reis, que quis chegar em Jerusalém, um anticristo? Não. Por quê? Porque quando ele chega na cidade e fala, ó, que esse seu Deus não vai livrá-los de minha mão, porque os deuses de outros povos também não os livraram. Quando ele fala isso, ele está comparando Deus com outras divindades. Ou seja, para Senaqueribe, Deus é mais um entre muitos outros deuses. Então ele não poderia, na minha visão, ser considerado um anticristo. Então, assim, no caso de Nimrod, eu poderia considerar, porque ele fala, a Bíblia fala que ele foi um grande caçador perante Deus. Ou seja, ele sabia quem Deus era, ele conhecia Deus, quem Deus é, mas quis desafiá-lo. Então, numa ótica minha, que eu posso dizer, para uma pessoa ser considerada anticristo, ele tem que ter essas duas características, ou então uma delas. Ou seja, odiar o povo de Deus, sendo judeus ou cristãos, ou desafiar a Deus sabendo quem Deus realmente é. Né? Ou vai ter uma dessas duas características,
ou então as duas. No caso de Nimrod, eu consideraria ele o primeiro anticristo. Por quê? Porque quem conhece, quem já estudou sobre o anticristo, sabe que nos últimos dias o anticristo vai desviar o máximo de pessoas possíveis da presença de Deus. Vai atrair as pessoas para perto de si. Ele vai aproveitar fatos no mundo, como o arrebatamento que terá acontecido, as guerras, a fome e tudo mais, para poder elevar-se acima dos outros, né? E dizer, ó, eu tenho a solução dos problemas. É assim como um populista faz. Ele atrai as pessoas para si. E era isso que Nimrod queria. Ele queria atrair as pessoas. Vamos ser um único povo e vamos construir uma enorme torre, não é? Uma enorme torre para o nosso nome. E nota, o Nimrod, ele segundo os escritos de Flávio José, ele se utilizou do medo do povo. Por quê? Porque poucas gerações haviam se passado entre o dilúvio e Nimrod. Vamos lembrar que Nimrod é bisneto de Noé. Então o povo ouviu as histórias do dilúvio. Eles temiam a Deus, que Deus podia mandar um outro dilúvio, né? Tá certo. Deus prometeu que não ia mais exterminar a raça humana através de um dilúvio, né? Ou seja, pelas águas não ia mais destruir o mundo. Mas Deus não falou nada acerca do fogo, terremotos, avalanches, pragas, epidemias, guerras, asteroides, invasões alienígenas, ataque de kaijus. Aí eu já estou viajando, né? Então, ou seja, Deus tem várias maneiras para acabar com a raça humana, né? Mas Deus prometeu, mas em relação ao dilúvio ele falou que não ia ter mais. Então o que Nimrod fez? Não, um dos motivos da torre é ela ser tão alta que caso tenha o dilúvio nós vamos entrar nela e ficar em cima das nuvens, não é? Então ele se utilizou do medo que o povo tinha, não é? Aliás, tem pessoas, alguns estudiosos acreditam que a torre, quando fala que ela ia chegar até os céus, às vezes fala que não ia chegar de maneira literal, ou seja, ficar construindo, construindo e construindo até chegar lá em cima. Não, mas que seria, mas na verdade seria de uma maneira literal, figurativa, né? Porque eu não sei se você sabe, mas dizem que os zigurates que havia da cidade de Babilônia, vamos lembrar que Babel, a cidade que Nimrod edificou, era também a própria cidade de Babilônia. E o zigurate, que é uma forma de templo que havia da cidade, que havia na cidade de Babilônia, podia ser o que restou da antiga torre. Se você já assistiu aquela novela O Rico e o Lázaro, né, vai lembrar que sempre que mostrava um plano assim, da cidade da Babilônia, do centro dela tinha uma espécie de pirâmide em degraus, né? Vai subindo assim. Aquilo era o zigurate. E muitos acreditam que aquele era o que restou da antiga torre. Então, assim, cara, mas independente disso tudo, Deus se irritou com os homens pela construção dessa torre. E Nimrod pode ser considerado o primeiro anticristo porque ele tentou desafiar o poder de Deus. E alguns contos dizem que Nimrod chegou em cima da torre e desafiou a Deus, dizendo, ó, agora vamos falar de igual para igual, né? E foi dali que Deus falou assim, não, igual a mim tu não é. Aí baralhou a linguagem do povo todo. Aí de repente todo mundo que tava falando uma língua começou a falar outra língua. Aí quando você imagina, ou seja, começou a falar uma língua que ninguém entendia, não é? Mas assim, então por isso que eu considero Nimrod o primeiro anticristo. Quis afastar as pessoas de Deus e desafiou o próprio, né? Mas é claro que a história de Nimrod, entendeu? Ela não termina com a construção da torre. Não. Nimrod, ele viveu. Segundo a Bíblia, o que a Bíblia fala acerca de Nimrod? Gênesis capítulo 10, verso 8. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, ou seja, este foi um poderoso caçador diante a face do Senhor. Por isso que eu falo que Nimrod podia conhecer a Deus, porque era Deus que o fazia poderoso perante ele. Então, no início, Nimrod podia até ter amado a Deus, mas aí entrou a soberba, né? Ah, porque o Nimrod é grande, porque ele é lindo, porque ele é cheiroso. Ah, e com um pensamento ele caça um mamute e tudo mais.
Aí, com o passar do tempo, ele gerou, sim, orgulho, como foi o caso de Satanás. E é isso que o diabo muitas vezes trabalha, né? Porque o diabo ele quis ser semelhante a Deus. Subirei acima das estrelas do céu, das mais altas nuvens, estabelecerei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis ser semelhante. O que ele falou para Eva? Se comer o fruto, será semelhante a Deus. Não foi isso que ele falou para Eva? E o que o diabo ele quer? Quer que o homem seja semelhante a Deus para se afastar dele, né? Coisa que é semelhante a um Nimrod. Então o Nimrod pode ter de início amado a Deus, mas depois se desviou. Como, pelo que diz o Senhor, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque e Acade e Calné, da terra de Siné. Ou seja, Nimrod foi rei dessas cidades. Dessa maneira a terra saiu e ela, a Assíria, e edificou a Nínive, a Rebote, Ir e Calá, a Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Ou seja, você vê que Nimrod não se limitou a aliás, o próprio texto bíblico não atribui a Torre de Babel a Nimrod. Não fala que ele a edificou ou ele teve a ideia, né? No entanto, em outros contos fora da Bíblia, das histórias da Suméria, fala que ele seria o edificador ou o idealizador dessa obra. Mas a verdade é que Nimrod ele desafiou a Deus. Agora, uma coisa interessante, na novela você vê que a mãe de Nimrod tinha uma grande. Chegava a ter uma atração física para o próprio filho. E engraçado que no último vídeo eu até brinquei com isso, né, cara? Dizendo que se ela entrasse vestida de Odalice que eu mudava de canal. Mas assim, ali a Semiramis realmente ela tinha uma atração pelo filho. E a novela deixou subentendido que ela engravidou do Nimrod. Nas histórias sumérias de Nimrod, fala que chega a dizer que Nimrod teve um relacionamento com a própria mãe. E assim, e que da sua mãe gerou a Tammuz. Se a gente parar para pensar, não faz sentido Deus ter se irritado com a humanidade apenas por ter construído uma torre. Se fosse assim, estaria pau da vida com a gente por causa dos arranha-céus que a nossa cidade produz. Mas assim, Deus se irritou com a Torre de Babel porque foi através da Torre de Babel que Satanás introduziu a idolatria no mundo. Quando você vai lá em Apocalipse, capítulo 19, que fala da queda da Torre de Babel, você não vê, não é apenas a queda de uma cidade, mas sim de um sistema ímpio e mundano que o diabo começou a colocar na terra desde aqueles tempos. Né? E ainda estamos nesse sistema, ainda estamos. Porque pecados como a idolatria, a feitiçaria, o ocultismo, né, a necromancia, consulta aos mortos, né, consulta aos astros, previsão do futuro, são coisas que vêm desde a época da Torre de Babel. Tudo isso, esse ocultismo, essa feitiçaria, desagrada a Deus. E você vê que na novela a Semiramis, ela até já começava a falar isso. Vamos falar da lua, vamos falar do sol, que era uma referência a ela e a Nimrod, né? Só que Nimrod seria o deus sol e a Semiramis seria a deusa lua, né? Que vamos falar, eu vejo o futuro. É engraçado, né? Ele sempre vê o futuro dos outros, nunca vê o próprio, né? Sempre tem uma mãe de Napa. Eu vi a morte dos Mamonas Assassinas. Pelo amor de Deus, né? Porque não avisou antes, né? Então, a introdução da idolatria, a construção da imagem de Semiramis. Então você vê que a novela tentou apresentar isso, como começou a entrar isso no mundo, né? E assim, na história de Nimrod, depois que Nimrod desafiou a Deus, depois da confusão das línguas, né? Muitos quiseram até se revoltar contra Nimrod, né? Vendo que ele realmente não estava com Deus e tudo mais. Mas Nimrod queria até mesmo escravizar as pessoas. Não, vocês vão ficar junto comigo. Segundo algumas histórias, Sem, filho de Noé, sim, Sem estava ainda vivo, né? Para falar a verdade, segundo muitos criacionistas,
segundo a Bíblia, Sem, o filho mais velho de Noé, ele viveu tanto que ele chegou até a viver, chegar a ser contemporâneo de Isaac, filho de Abraão. Ou seja, Sem viveu muitos séculos depois do dilúvio. E assim, se você estiver reparando que a imagem está um pouco tremida, é por causa da luz, porque está chovendo. E eu tava até agora há pouco tava com um pouquinho de luz do sol, né? Um minutinho. Eu tive que dar uma pausa aqui para fechar a janela, começou a chover. O mal dos meus vídeos é esse, né? Eles não são editados, então o tempo todo eu tenho que dar pausas, né? Eu peço até desculpa por causa disso, né? Você vê até que por causa da mudança da iluminação, você vê aqui que está até um pouco desfocado. Bem, mas o que eu posso continuar dizendo, né, sobre Nimrod? Da história de Nimrod, Nimrod lutou contra o filho de Noé, Sem, que não estava provando as atitudes dele. Nessa luta, Sem versus Nimrod, Sem venceu e despedaçou o corpo de Nimrod. A Semira, segundo os contos sumérios, né, ela juntou os pedaços do filho, né, que foi esquartejado por Sem, só não encontrou o pênis dele. Né? Aí o que acontece? Aí, segundo a Semiramis, porque não ia poder ressuscitar o filho foi viver no céu, foi viver na forma do Deus Sol. E após isso, Semiramis, ela engravidou de Tamuz, né? E ela disse que Nimrod, ela se manifestou a ela, né, seu espírito se manifestou na forma de seu novo filho. Então Tamuz seria Nimrod reencarnado, né? Quase igual o que a novela mostrou ali, né? E Tamuz era uma das divindades sumérias do passado, né? Então você vê que, e é claro que também existem outras variações dessa história, né? E se você reparar, essa história era muito semelhante. Se você é uma pessoa que gosta de estudar acerca de mitologias, essa história de Semira, de ter pego o corpo do filho, ter tentado juntado e depois de engravidado do falecido, é muito semelhante a outros contos, como por exemplo do conto egípcio, né? Onde Osíris lutou contra Sete e Sete despedaçou Osíris. Aí chegou Ísis, chutou os pedaços do marido, né? Mas o marido não deu para ressuscitá-lo e engravidou do marido já morto e ela gerou a Horus, né? Uma divindade solar. E Horus vingou-se do pai e depois Horus foi governar entre os homens na figura do faraó. Aí você vê que há semelhanças, né? Mas não só entre o conto sumério e egípcio, mas também outras culturas também. Para falar a verdade, aí isso chegou até mesmo da Grécia. Uma curiosidade, Semiramis é a forma grega do nome da mãe do Nimrod. A mãe do Nimrod ela apresentava um nome sumério dela seria Samu Hamat, né? Ou seja, da mesma forma como Jesus é a forma grega do nome Yeshua, né? Nosso Cristo, em aramaico, o Jesus se chama Yeshua, e nós chamamos ele pela forma grega, que é Jesus. Semiramis é a forma grega do nome Samu Hamat. E se você é fã das produções bíblicas, vai lembrar que teve uma personagem lá em Henrique o Lázaro, né? Que tinha esse nome, Samu Hamat, que era aquela personagem que era a sacerdotisa que se casou com Nebuzaradã no lugar de Cassaia, né? Mas isso é lá no Henrique o Lázaro, né? Samu Hamat é o nome dessa divindade, que é a Semiramis. Então assim, cara, você vê que a história de Nimrod não tem nada a ver com aquilo, não tem muito a ver com aquele final que teve a história de Nimrod e o rico em Gênesis, né, na novela Gênesis. Aí terminou lá, né? Aliás, uma coisa que eu gostei da cena da confusão de línguas é que pegou aquele ator, aquele Jesus lá na novela Jesus, e que apareceu do último episódio de Gênesis, né? De Apocalipse. Aquele. É Dudu Azevedo o nome do ator, né? Aí pegou aquele mesmo Jesus e colocou ele, mostrou a nuca dele e usou ali assim, observando a construção da torre de Babel, né? Ou seja, dando a entender que Deus havia vindo lá
E como se a Record quisesse construir um universo compartilhado bíblico, né? Ou seja, assim como nós temos um universo compartilhável Marvel, DC e Monsterverse, e eu tô querendo ver Godzilla vs Kong, o que acontece agora? Eu tô querendo fazer um universo compartilhado bíblico, colocando Jesus agora em toda a obra bíblica, em toda a novela bíblica que tiver. Achei isso até engraçado, eu poderia ter colocado isso mais tempo, né, velho? Então, e uma coisa engraçado, já repararam que em nenhum momento dessa novela referiu-se à cidade de Siné como Babel ou Babilônia? Né, então. Só sei que agora está contando a história de Terá. E uma coisa que é engraçada dessa novela. Eles tiveram um. Eles tiveram vários períodos, né? Principalmente os antediluvianos, né? Onde eles poderiam ter falado um pouco mais de gigantes, que eu reclamei no último vídeo. Poderiam ter falado da criação, mais sobre a criação de Sete, de Adão criando Sete, né? Da criação dele, de como Caim fundou a cidade de Enoque, explorado um pouco mais da violência dos antediluvianos. Podia tanta coisa ter explorado e eles não fizeram isso. Agora eu vou lá na novela Gênesis, agora eu vou lá na história de Abraão, pegou a história de Terá, e a Bíblia quase não conta nada de Terá, né? Só que ele saiu de Ur para a cidade de Harã, né? E que deu esposa para os seus filhos, só isso, e agora tá querendo esticar contando a história de Terá. Gente, pra que isso, velho? Vai direto do Abraão, né? E uma coisa, teve pessoas que criticaram o fato de Abraão ter quebrado imagens, né? Entendeu? Tá certo que ali demonstrou o quanto Abraão, ou Abrão, que até aquele momento era Abrão, desprezava a idolatria, que é um pecado terrível. A idolatria, ela tira o foco de Deus, né? Entendeu? Ou seja, o primeiro lugar que deveríamos dar a Deus, a gente acaba dando a um boneco que tem cabeça, mas não pensa, olho, mas não vê, boca, mas não fala, nariz, mas não cheira, mãos, mas não pega, pernas, mas não anda, né? Imagens mortas e mortos serão, e semelhante a eles, mortos serão quem se prostram diante deles. A Bíblia deixa claro aí isso: não fareis para ti imagem ou semelhança nenhuma do que esteja acima do céu, nem abaixo da terra, nem das águas abaixo da terra, não se fareis, e não se prostrarás diante delas. A Bíblia deixa claro que não é para ter imagens de adoração. Ah, mas e os querubins na Arca da Aliança? Aquilo lá não era para adoração, aquilo lá era simbólico. Né? Ninguém adorava a Arca da Aliança. Então os querubins da Arca da Aliança, assim como os touros de bronze do templo, eram coisa à parte, não era para adoração, aquilo era simbólico, um simbolismo do que havia no céu. Agora, ter uma imagem, se prostrar diante dela, isso desagrada a Deus. E às vezes, não é nem um caso de uma divindade ou uma entidade. Às vezes você gosta tanto de um artista que você acaba adorando esse artista, né? Ah, esse artista é lindo, é maravilhoso, é cheiroso, né? Ou então o caso de um político, né? Como meu presidente, né? Como diz um certo YouTube, meu presidente. Aí não importa se o presidente comprou um centrão lá para eleger como presidente da Câmara um cara que bate da esposa e que tem vários processos nas costas, né? Não, mas ele é meu mito. Aí fica idolatrando o cara, né? Ou seja, entendeu? Toda forma de idolatria é pecado, cara. Mas uma coisa que foi muito que a Bíblia mostrou lá era Abraão quebrando as imagens. Tá certo, a Bíblia fala que o rei Josias quebrou as imagens que havia dentro do templo de Deus, mas vamos deixar claro, lá era Israel, tinha uma lei que proibia. No caso da cidade de Ur, daqueles tempos, seria praticamente um crime, né? E isso traz um entendimento para nós, né? Embora nós tenhamos entendimento que muitas religiões desagradam a Deus, Jesus nos ensina a tolerância, né? Não é porque, por exemplo, nós evangélicos discordamos das imagens dos católicos né, que a gente tem que ir lá e quebrar. Não, a gente tem que respeitar. A mesma forma, não é porque os católicos discordam dos evangélicos que eles podem chegar nos nossos templos e fazer bagunça. Ou então a gente chegar num centro de umbanda, ou num centro espírita, ou no templo de qualquer outra religião
e fazer arruaça porque nós cremos que aquilo é errado. Não. A Bíblia nos ensina a tolerância. É pelo amor, não pela força. É pelo Espírito, né? Vamos lembrar que pregar o Evangelho de Deus é chegar para a pessoa e falar: Jesus te ama, morreu por você e quer te levar para o céu, né? Cara, já tá em mais de 35 minutos isso aqui, velho. E eu gastei tempo pedindo desculpa por causa daquele meu erro do último vídeo, né? Como eu falei, eu vou fazer um vídeo só pra falar da Arca da Aliança, da Arca de Noé, por causa daquela informação errada acerca do cumprimento dela. Mas tá aí uma análise longa e chata desse cara chato que lhe fala. Comente aqui o que você achou disso tudo. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fica na paz. Que Deus esteja abençoando você nesse dia de hoje. Até. Tchau e Shalom.